pede para cantar um hino, ele canta um hino, mas ele prega, ele conta sobre a letra do hino, ele já dá um testemunho, ele dá uma pregada e depois vai cantar o hino. E eu já vi irmão virar para o pastor e dizer assim: pastor, Deus falou comigo para cantar mais um hino. Não sei se mentiu, acho que até dei uma mentidinha, porque é complicado isso. E aí o pastor que estava do meu lado disse: olha, irmão, que eu não sou maior que Deus. Se Deus falou para ti que é para cantar, vou dizer que não. Ou alguns vêm na frente com a permissão do pastor, mas com a permissão do pastor. Sem pedir. É falta de ética. Se o pastor, se o dirigente do culto, seja o pastor, seja quem for, convidou para cantar um hino, canta um hino. E outra, não prega. Agora há pouco eu fiz uma reunião ali na minha cidade, com os obreiros, que compete ao meu setor de trabalho, e eu tive que entrar com ética com os obreiros. E olha, obreiro que era para ser obreiro antigo já. Pega o microfone para ler uma palavra de Deus, que é para ler a palavra. É só ler. Não precisa nem comentar. Foi convidado para uma leitura bíblica. Abre a Bíblia e lê. Só. O camarada prega 10 minutos. Isso acaba com o culto. E eu me dá os nervos. A minha pressão arterial, ela altera. O camarada vai dirigir o culto, ele prega o culto inteiro. Aí sabe o que acontece? Chega na hora da pregação, o povo está farto. Às vezes não tem mais tempo para a gente pregar. E quando isso é entre os da casa, ainda a gente empurra com a barriga. E eu que já viajei 5 horas para chegar numa igreja e pregar 10 minutos. Já me aconteceu, do pastor me pedir desculpa: Diogo, me perdoa, mas eu não estou conseguindo lidar com isso aí. Do irmão pegar o microfone para cantar 3 hinos e ficar 1 hora com o microfone na mão, não é entregar. Porque daí canta os 3 hinos, ela quer explicar a letra dos hinos, ela já prega mais um pouco, começa a entregar revelação. Eu não sei se é revelação ou se é revelamento. Não sei se é visão ou se é visagem. Não sei se é profecia ou é profetada. Então tem tudo isso. E aí não para mais. E olha, eu nem vou contar tudo aqui que eu já vivi nessa vida aqui, dessas experiências. Então, gente, tem que haver ordem. Eu, pelo menos ali na minha experiência, estou tão ressabiado, que quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu quero contar um testemunho. Posso? Pode, conta para mim primeiro. Não dá, pastor. Eu cheguei num ponto, vocês podem me criticar. Irmão, conta. É o testemunho que. Aí eles ficam com medo, né? Conta para mim, irmã. Aí a pessoa conta. De irmã, se a senhora contar isso que contou para mim na igreja, o microfone é seu. Porque ela contou em 1 minuto. Mas há problema que daí pega o microfone, conta a conversão. Eu me converti no ano de 1930, quando eu caí do cavalo. Não era para contar isso. Queria contar a cura. Ela pediu o microfone, ou ele pediu o microfone para contar a cura que teve há poucos dias atrás. Não era para contar a conversão, deixa isso para outro dia. Ou todo mundo já sabe. Então tem que haver flexibilidade, sim. Mas tem que haver regra e ordem no culto. O culto, ponto 2. Aí vai passar. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é traduzida do grego latreia, serviço, adoração, no verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Glória ao Senhor. Então, queridos, o culto pentecostal, por ser pentecostal, ele não tem que ser desordeiro.
Os irmãos podem glorificar, falar línguas estranhas, profetizar, mas tudo isso tem que haver maturidade da igreja. Ah, eu tenho uma profecia, eu vou interromper a pregação. Não, não pode interromper a pregação. Tem que ver se essa tua profecia, revelação, ela é pública ou ela é pessoal. Se ela é pessoal para mim, você pode me entregar até depois de terminar o culto. Não precisa interromper o culto. Não precisa muitas vezes falar publicamente o que deveria ser para uma pessoa. Porque pode ser uma profecia com um tom exortativo. E isso pode ser constrangedor para a pessoa. Então tem tudo isso. Agora, quem está a profetizar, ele tem que ter a maturidade, a ética, de entender que se aquilo que vai profetizar, ou aquela visão, ela pode ser pública ou não. Tá? Mas muito cuidado com isso. O culto pentecostal existe, é bom, é o melhor culto que existe. Porque o Espírito Santo tem liberdade. Mas essa liberdade não significa que nós vamos atrapalhar o andamento do culto em prol de uma revelação, profecia, língua estranha, seja do que for. Tudo tem ordem, tudo tem decência. A reverência no culto, a adoração a Deus é o momento mais sublime da vida, na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com seu povo e é um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo da Assembleia de Deus de Jundiaí o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet. Eu sei que hoje tem empregos, tem trabalhos que os irmãos às vezes são responsáveis por determinadas coisas e às vezes precisam ter conexão até dentro da igreja, dependendo do trabalho que a pessoa tem. Tem irmãos que são policiais, tem irmãos que trabalham na área da saúde, tem que às vezes precisam de vez em quando dar uma espiadinha, porque pode ter uma chamada de fora, enfim, tem pessoas que têm cargos públicos, enfim. Agora veja bem, o culto, a casa de Deus, o templo que foi dedicado e consagrado para servir de celebração à majestade divina, tem que ter por parte de nós reverência. Culto não é lugar para mascar chiclete. Culto não é lugar para vender revista, para vender perfume, para vender isso, para vender aquilo. Culto não é lugar de conversa, de bate-papo durante o culto. Ali fora, depois que terminou, está tudo tranquilo. Mas durante o culto tem que haver reverência. 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 Esses dias eu fiz umas caras feias com um tecladista lá, estava sentado, o tecladista namoriscando uma menina. Ele era solteiro, rapaz, é solteiro. E namoriscando uma menina, tocando e namoriscando. E todo mundo viu aquilo e chamou tamanha atenção da igreja. O rapaz quase ia quebrar o pescoço. E eu dei umas olhadas com cara feia, porque o pastor estava pregando. O pastor estava pregando. Mas com aquele gesto, porque ele estava aqui onde os músicos ficam, tem um lugarzinho lá naquela igreja que os músicos estavam ali, como os irmãos ficam aqui, depende de cada igreja. Então todo mundo viu aquilo e perturbou o culto. Perturbou o culto. Então tem que haver reverência. Tem que ver o que dá para fazer durante o culto, o que não dá para fazer durante o culto. Desde o sentar na cadeira. Eu não me sento no banco de uma igreja como eu me sento no sofá da minha casa.
Tem diferença. E isso faz parte da reverência. E olha, essa reverência vai muito além. As irmãs, os irmãos, até quando estão aqui na igreja, né, até procuram colocar uma roupinha mais adequada com a igreja, é ou não é? Tanto com a nossa vida cristã. Então, isso faz parte da reverência. Isso faz parte da reverência. Ponto 2, o centro do culto pentecostal. A igreja e toda a congregação, a assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele, publicamente de forma diversificada. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar em nossos cultos de darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. O termo montanista aqui, amados, havia um grupo lá no 2º século, liderado por Montano, que dizia que as revelações que eles tinham eram superior até a palavra de Deus. Então, só estou dando aqui uma breve explicação. É claro que nós, pentecostais, não estamos acima da palavra de Deus. Nenhuma revelação do Espírito Santo, visão, profecia, revelação, está acima da palavra de Deus. Nenhuma. O Espírito Santo ou o próprio Deus não tem mais nada melhor para te entregar daquilo que Ele já te entregou, que é a palavra de Deus. Tá? Então, qualquer revelação, ela pode ser pessoal, ela pode ser para a igreja, mas ela tem que passar pelo filtro da palavra. Por isso que profecia deve ser julgada. E quando eu dizia antes que não se interrompa um pregador na pregação, é porque a pregação, ela não precisa de julgamento. A palavra não precisa ser julgada, porque ela é de Deus. Agora, a minha revelação ou profecia, ela deve ser julgada. Ela deve ser julgada. E tem entre uma coisa que não precisa de julgamento, que é a palavra, e outra que precisa de julgamento, então eu deixo a que precisa de julgamento um pouco de lado e dou prioridade para aquela que é direta de Deus, endossada por Deus, direta do trono de Deus. Sino. Ela não precisa de mais acessório, ela é completa, ela vem perfeita. E a profecia, por exemplo, voltando aqui, eu sei que faz parte do tema de hoje. A profecia, por exemplo, olha o erro que nós pentecostais às vezes cometemos. Alguém vai profetizar para você, você começa a chorar, falar em língua e não dá atenção para o que está sendo profetizado. Se alguém vai falar, entregar uma revelação para mim, eu fico quieto, com o olho bem arregalado e o ouvido bem aberto para escutar. Eu não falo línguas, eu não oro, eu fico quieto, porque eu preciso julgar a profecia. Eu preciso entender se ela tem algo de Deus nessa profecia. Se for de Deus, eu até me quebranto, porque a gente se quebranta. Sempre quando é de Deus, a gente acaba se quebrantando. Tu sente um arrepio, tu sente que a lágrima escorrer, tu sente uma alegria do Espírito Santo. Mas às vezes, porque a profecia ela tem 3 fontes. Ela pode ser do Espírito Santo, ela pode ser do demônio, ou ela pode ser da natureza carnal da pessoa. Do demônio é meio difícil entre nós. É meio difícil. Tá? Mas qual é a mais perigosa? É a da carne. Quando a pessoa tem um sentimento, né, e ela entrega aquele sentimento, mas não era uma revelação do Espírito Santo. Então a gente tem que julgar isso. Se é uma profecia que não vai impactar, que não vai mudar nada daquilo que Deus já vem falando no meu coração, eu escuto com educação. Eu não preciso repreender a pessoa, não preciso ser mal educado com a pessoa, mas a gente escuta, amém, e baixa a cabeça. Então a gente julga. E se é uma profecia pública para a igreja,
cabe ao ministério julgar essa profecia. E até dependendo, né, pastor, do peso da profecia, às vezes até o ministério tem que tomar uma posição. Quantas profecias aí já surgiram? Eis que digo, igreja minha, voltarei no ano 1900 e não sei quantos. O ministério tem que tomar uma posição, dizer, não, naquele dia e hora ninguém sabe. Quer dizer, a Bíblia reprova determinadas expressões. Então, tem todas estas coisas. Agora, se o irmão tem um dom, vale lembrar que pelo excesso de rigor no julgamento das profecias, não significa que ela deve ser rechaçada e proibida. Porque nós não podemos proibir algo que é de Deus. E se for de Deus, que venha. Eu sempre digo, o que é de Deus é bem-vindo. A revelação que é divina, a profecia que é de Deus, tudo o que é de Deus vem com alegria no nosso coração. O ministério é espiritual. Há homens de Deus aqui nessa casa, e eles vão se alegrar quando algo de Deus acontece. Agora, não tire o ministério para bobo. Não tire os homens de Deus para bobo. Porque quando não é de Deus, a gente sente que não é de Deus. É ou não é? A gente percebe que algo não é de Deus. Vamos lá. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. Quer dizer, que dizem que nós somos dos montanistas. Não. O Espírito Santo age entre nós, né? Bom, depois eu explico. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, não que adoramos a Deus no Espírito, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Muito bem, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. Glória a Deus. Pregamos a Jesus, porque Ele é o Salvador. Ponto subtópico 2, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, versículo 26, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas, que o culto não era entediante e não consistia no pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há na instrução paulina que indique que essa manifestação dos dons era restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Aqui cabe um bom comentário. Quando vos ajuntais, existem dois tipos de culto, tá? Ou duas situações. Culto é o mesmo, mas existem duas situações. Existe uma situação que eu adoro a Deus na minha casa. Isso tem que acontecer. E existe uma situação que eu adoro a Deus em comunhão com os meus irmãos. Os dois extremos são prejudiciais. Olha o que eu vou dizer. Primeiro extremo, adorar a Deus só aqui e não ter relacionamento com Deus na tua casa. Outra coisa prejudicial, você ter o culto na tua casa e não congregar em igreja nenhuma. É os tais desigrejados.
que tem muito por aí. Agora vamos voltar. Voltando para o culto aqui. Não adianta eu dar glória a Deus aqui, ouvir Bíblia aqui, ouvir louvores aqui, mas lá na minha casa não tem Bíblia, não tem louvor, não tem oração, não tem nada. Nem meu vizinho sabe que eu sou crente. E eu nem boto o louvor lá para não incomodar os meus parentes, ou os que estão dentro da casa. Não, isso não existe. Por que o culto hoje, ele depende muito do púlpito, e parece que a igreja não está entrando com a sua contribuição no culto, com os dons, com as revelações? Sabe por quê? Porque os crentes pararam de orar. Para começo de conversa, os crentes pararam de orar nas suas casas. Não estou dizendo você, eu estou dizendo uma forma geral. Se você ora, você é diferente. Quer dizer, você não deveria ser diferente, você deveria ser o certo. É que os crentes pararam de orar, pararam de ler Bíblia e pararam de cultuar a Deus em sua própria casa. E eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês aqui. Você pode achar o pastor Diogo Frio, o pastor Everaldo, o irmão Ezequiel, qualquer obreiro. Ah, mas nós estamos dando glória, estamos quietos lá. O culto que eu faço mais barulho, sabe onde é que é? É lá no meu quarto de oração lá em casa. Quer ver Pentecoste? Vai lá. Porque até a oração em língua, as línguas estranhas, foi algo que Deus deu para a oração. Se você olhar o propósito das línguas estranhas, 1 Coríntios capítulo 14, quem ora em línguas, ora bem. Está escrito. A oração em línguas, ela deveria fazer parte, no mínimo, da metade do tempo que tu ora a Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você ora para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Isso tem que acontecer. Tá? A oração em línguas, o barulho, o grito da oração, ele tem que acontecer lá na tua casa. O crente, ele tem que chegar na igreja abastecido de Deus. Lembra que eu falei ontem de crente ligado por aparelho? Eu falei ontem de noite. Talvez eu não usei essa expressão, mas eu falei ontem. Tem gente que está tão mal que ele vem aqui só para receber um pouquinho de oxigênio para aguentar mais uma semana de crente. Não pode ser assim. Você tem que vir da tua casa com o teu culto, tendo uma semana de adoração, tendo uma disciplina de adoração na tua casa. Aí você chega aqui cheio do Espírito Santo, começa os louvores, você começa a dar glória a Deus. Sabe por que nós pregadores mandamos o povo dar glória a Deus? Porque o povo deixou de dar glória a Deus. Porque o crente, ele vinha tão cheio do Espírito Santo que começava o primeiro louvor, ele começava a sentir a presença de Deus. Aleluia. Ele começava a se alegrar. Daqui a pouco, glória a Deus já não sai mais, já começa a sair língua estranha. Daqui a pouco ele vai falar línguas estranhas, já não sai mais língua, já é uma profecia. Porque ele veio da sua casa com a rotina de oração. E você não pode deixar para ter uma experiência, uma alegria só quando você se reúne aqui. Nós temos que ter a disciplina de orar e buscar a Deus em nossos lares. Outra coisa errada é os desigrejados que tem hoje. Não entre os irmãos talvez de um pouquinho mais de idade, mas essa geração nova, essa gurizada nova, já tem gente por aí que, não, eu ouço um culto aí pela internet, eu ouço uma pregação, eu ouço louvor, eu não congrego igreja, e essa também está errado. Tem que se reunir, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, tem que congregar. Mas os dois extremos são prejudiciais. Olha o que está escrito aqui. O culto não era entediante. Está ali no ponto que eu tinha lido antes. O culto, ele não pode ser ruim. Porque se o culto é ruim para nós, então como ele não é ruim para Deus? O culto, ele não pode ser chato. Desculpa a expressão. Não pode.
teus filhos não vão, se o culto for ruim, os teus filhos vão achar ruim e vão achar a igreja ruim. Se o culto for enfadonho, os teus filhos acharão enfadonho, e depois não adianta você se arrebentar orando e jejuando, porque o teu filho achou que o culto não é dinâmico, não é legal. Então a gente tem que sentir Deus aqui dentro dessa casa, meus amados. A gente tem que sentir Deus, a gente não pode abrir mão disso. Se nós não sentir Deus aqui no culto, aonde que nós vamos sentir Deus? Então tem todas essas coisas. E é claro que quando eu digo quem canta, por que eu não canto? Eu não canto porque tem gente que canta melhor que eu na igreja. E a minha voz é uma taquara rachada mesmo. Então eu deixo para quem canta. Porque se é para mim pegar o microfone para estragar um culto, eu não pego. Estão me entendendo, irmãos? E tem gente que insiste em ter o seu espaço no culto, nem que ele estrague o culto. Isso é complicado. Deixa quem tem o talento para o louvor. Deixa quem tem a vocação com o instrumento. Foi Deus deu para ele. Deixa ele. Ele vai ser uma bênção. Na pregação a mesma coisa. Tem obreiro que às vezes ele teima, ele insiste no ministério da pregação quando Deus chamou ele para ser um auxiliar de peso na igreja. Muitas vezes eu vou visitar minha mãezinha, meus pais que moram em outra cidade, e sabe como é que é crente quando se reúne, né? Começa a falar da igreja, falar dos cultos, né? E a mãe diz assim: meu filho, está complicado, fulano e tal, quando pega o microfone só prega da mulher de fluxo de sangue toda vez. O outro só prega Zaqueu, faz 30 anos pregando Zaqueu. Obreiro que não ora, que não estuda a palavra, que não quer fazer, que não vem para a escola dominical, para pregar ele quer, nem que estrague, mas tem que ser eu. Você está entendendo, gente? Então isso complica, isso dá uma dor de cabeça para a gente que você não faz ideia. Vamos lá, pessoal, vamos adiante. Ainda, os crentes não são espectadores, mas participantes do culto. Deixa eu explicar uma coisa para você, o que está acontecendo hoje. Por isso que é bom escola, né? Porque aqui tu pode falar tudo, né? De noite eu fico com vergonha, tu fica meio ético, respeitando, mas aqui não, escola dominical. Gosta ou não, a gente fala. Sabe o que os crentes se transformaram hoje? Em clientes.